simulação gráfica que será apresentada a seguir tem por objetivo mostrar a sequência dos eventos que culminaram com o naufrágio da plataforma P-36, ocorrido em 20 de março de 2001. O filme foi gerado em ambiente de realidade virtual e os modelos da plataforma e equipamentos envolvidos no acidente representam fielmente o projeto da P-36. Em 14 de março de 2001, a plataforma P-36 encontrava-se ancorada em lâmina d'água de 1.360 metros no campo de Roncador, na Bacia de Campos, produzindo cerca de 84 mil barris por dia de petróleo e 1.300.000 metros cúbicos por dia de gás, a partir de poços situados em lâminas d'água superiores a 1.800 metros. Nesta cena tem-se um sobrevoo da plataforma, mostrando seu deck superior e alguns equipamentos da planta de processo, as 4 colunas e a torre do queimador de gás. A coluna sobre a qual está instalado o heliponto é a de proa bombordo, que fica diametralmente oposta à coluna de popa boreste, local onde teve início o acidente. Nesse momento, visualiza-se a coluna de popa boreste e, logo abaixo dela, o submarino de boreste, um dos flutuadores da plataforma. Envolvendo a coluna, podem ser vistos 2 tanques adicionais de flutuabilidade, o 33S2 e o 33S1, e o tanque de lastro 25S. Dentro da coluna podem ser vistos 4 níveis, nível 2, 3, 4 e 5. Entre os níveis 3 e 4 existe um tanque de água potável ocupando cerca de metade da seção transversal da coluna. No centro da coluna existe uma estrutura octogonal que protege o poço do elevador e o circuito de ventilação de todos os níveis da coluna e das salas existentes do submarino. Dentro da estrutura octogonal vê-se um duto azul de grande diâmetro. A partir desse duto saem ramais de ventilação que levam ar fresco para cada um dos níveis da coluna e também para o submarino. No nível 4 destacam-se 2 tanques. O primeiro é o tanque de rejeito de água oleosa. Esse tanque, de pequena dimensão, tem por objetivo armazenar águas usadas da planta de processo, contaminadas por óleo, para posterior tratamento. O segundo tanque, tanque de drenagem de emergência, está incorporado à parede dupla do casco da coluna e tem por objetivo armazenar hidrocarboneto em situações de emergência ou na eventualidade de manutenção dos separadores da planta de processo. Na coluna de bombordo existe outro tanque, idêntico a este, na mesma posição. O sinistro teve início no tanque de drenagem de emergência, situado no 4º nível da coluna de popa boreste. O tanque de drenagem de emergência tem como finalidade básica receber o petróleo da planta de processo na ocorrência de uma situação de emergência. O tanque de drenagem de emergência está ligado ao sistema de pressão atmosférica da plataforma através de um suspiro. Ao lado do tanque de drenagem de emergência, ainda no 4º nível, podem ser vistos seus tubos de entrada e saída de hidrocarboneto. Também pode ser notada a presença da válvula de bloqueio da tubulação de entrada do tanque, além de sua bomba de recalque. No dia 26 de fevereiro de 2001, a bomba de recalque do tanque de drenagem de emergência de Boreste é retirada para manutenção. As linhas de sucção e descarga da bomba são tamponadas, enquanto o tubo de entrada do tanque é mantido fechado através de sua válvula de bloqueio. Posteriormente, no dia 9 de março de 2001, o suspiro atmosférico do tanque também é bloqueado. Nessa mesma data, o tubo de entrada de hidrocarboneto deveria ter sido bloqueado. Observando a plataforma no sentido popa-proa, visualiza-se dentro de cada uma das colunas os tanques de drenagem de emergência. Com a ajuda desse fluxograma, pode ser entendida a sequência de eventos que causaram o acidente na P-36. Observa-se que, inicialmente, ambos os tanques de drenagem de emergência, de bombordo e boreste, estão com cerca de metade de sua capacidade preenchida com água. No dia 14 de março, às 22 horas e 21 minutos, é iniciado o procedimento para o esvaziamento do tanque de drenagem de emergência de bombordo. O operador tenta, a partir da sala de controle central da plataforma, partir a bomba de recalque. Não tendo êxito na operação,
pois a bomba só pode ser ligada através do comando local, situado próximo à bomba, por questões de segurança. Antes de se iniciar essa operação, são fechadas as válvulas dos tubos de entrada de ambos os tanques e alinhada, para a planta de processo, a tubulação de recalque dos tanques de bombordo. No período de 22 horas e 21 minutos às 23 horas e 15 minutos, os tanques permanecem alinhados com a planta de processo sem a bomba de recalque estar funcionando. A válvula de bloqueio da linha de entrada do tanque de Boreste permite a passagem de fluido, mesmo fechada. Não se pode precisar se houve alguma operação inadequada ou se a válvula apresenta algum defeito. Como as tubulações de recalque dos dois tanques estão interligados, o hidrocarboneto da planta de processo retorna pela linha de alimentação desse tanque. No intervalo de 54 minutos, a partir das 22 horas e 21 minutos, o tanque de drenagem de emergência de Boreste passa a receber petróleo contendo gás dissolvido a uma pressão de 10 kg por centímetro quadrado. O petróleo, no momento que começa a entrar no tanque, libera o gás dissolvido, aumentando sua pressão interna devido ao suspiro do tanque se encontrar bloqueado. Às 23 horas e 15 minutos, é finalmente iniciada a drenagem do tanque de bombordo, com acionamento da bomba de recalque através da botoeira localizada na coluna. A água desse tanque seria bombeada somente para a planta de processo. Entretanto, devido à válvula do tanque de Boreste estar permitindo a passagem do fluido, parte da água flui para o tanque de Boreste. Como a pressão de bombeio é superior à pressão do hidrocarboneto na linha de alimentação da planta, a água que está sendo bombeada empurra o óleo da linha de alimentação para a planta de processo, cessando nesse momento a entrada de hidrocarboneto no tanque de Boreste. A partir daí, começa a entrada da água no tanque de Boreste, continuando a aumentar a sua pressão interna. Esse tanque foi dimensionado para operar com pressão interna próxima à pressão atmosférica. Com a pressurização do tanque, o mesmo começa a se deformar. Na coluna de popa Boreste, entre os níveis 3 e 4, pode ser observada a deformação da parede interna do tanque de drenagem de emergência com o aumento da pressão interna. Essa deformação teve início às 22 horas e 21 minutos do dia 14 de março, quando começou a entrar hidrocarboneto no tanque através da válvula da linha de alimentação. Segundo os cálculos efetuados, a válvula permitia a passagem de fluido equivalente a aproximadamente 20% de sua abertura completa. Com base em análises estruturais, verificou-se que a pressão interna necessária para romper o tanque era de 10 kg por centímetro quadrado. Ao lado do tanque existe um tubo, representado na cor verde, com 18 polegadas de diâmetro. Esse tubo tem por finalidade captar água do mar para alimentar o sistema de refrigeração da planta de processo e o anel de incêndio da plataforma. A bomba de recalque do tanque de drenagem de emergência de bombordo, que pressurizou esse tanque, tinha capacidade de atingir 19 kg por centímetro quadrado. Às 0 hora 22 minutos e 11 segundos do dia 15 de março de 2001, é atingida a pressão interna de 10 kg por centímetro quadrado no tanque de drenagem de emergência de Boreste, o que causa o rompimento de sua parede interna. Nesse momento, um grande tremor é percebido na plataforma, semelhante à queda de uma grande carga sobre o convés. Com a ruptura da parede interna, rompe-se também a tubulação de captação de água do mar, que se encontra ao lado da parede do tanque. Às 0 hora 22 minutos e 12 segundos, o sistema automático de controle de segurança da plataforma detecta uma queda na pressão do anel de incêndio. Em seguida, o sistema parte automaticamente 2 bombas de captação de água do mar e 2 bombas de combate a incêndio, colocando a plataforma em Firefighting Mode, condição de combate a incêndio. Pela tubulação rompida, começa a entrar água do mar no 4º nível da coluna, sendo lançado nesse mesmo nível inicialmente a água que existia dentro do tanque e posteriormente o hidrocarboneto que foi armazenado no tanque de drenagem de emergência, o qual libera gás. O nível da água com hidrocarboneto na superfície
sobe rapidamente dentro do quarto nível da coluna, atingindo os ramais de ventilação. Esses ramais levam, através do tubo principal de ventilação, o óleo e água para a sala de bombas existente no submarino. A 0h, 23 minutos e 22 segundos, com o desligamento automático da bomba do tanque de drenagem de emergência de bombordo e o fechamento das válvulas automáticas, cessa o alinhamento do tanque de drenagem de emergência de bombordo para a planta de processo. A 0h e 25 minutos, a porta estanque de acesso à coluna de popa Boreste é aberta pela brigada de incêndio, sendo percebida uma névoa. Essa névoa é provavelmente gás carreando gotículas de óleo e água. 2 técnicos examinam a coluna pela escotilha do 3º piso. A abertura da escotilha facilita a migração do gás para os pisos superiores. A 0h e 26 minutos, são disparados os alarmes de alagamento da sala de bombas e sala de propulsores. A plataforma aderna 2 graus nas direções proa-popa e bombordo-boreste. Acima da coluna, visualiza-se o top tank que dá acesso à coluna. O top tank foi também contaminado pelo gás liberado no 4º piso. A 0h, 39 minutos e 40 segundos, ocorre uma grande explosão causada pela combustão do gás seguida de incêndio. Essa explosão se dá, provavelmente, no top tank, abaixo do second deck, logo acima da coluna de popa Boreste. A explosão atinge a brigada de incêndio, que se encontra nas proximidades e destrói equipamentos, portas, instrumentos localizados tanto na coluna quanto no top tank e no second deck. Estamos mostrando as salas e tanques de lastro que estão inundadas progressivamente pela água que está entrando no 4º nível da coluna pela tubulação rompida e que está sendo transportada pelo sistema de ventilação para este nível. Continua o alagamento da plataforma, aumentando seu adernamento, e o operador de lastro tenta corrigir a inclinação adicionando água em tanques de lastro de proa bombordo, posição diametralmente oposta à coluna que está sendo alagada. As salas e tanques de lastro estão sendo inundadas progressivamente pela água que está entrando no 4º nível da coluna pela tubulação rompida. As tentativas de correção de inclinação com a adição de lastro na proa bombordo continuam, para que a operação de evacuação seja feita com segurança. Às 5h e 25 minutos do dia 15 de março de 2001, uma vez frustradas todas as tentativas de recuperar o controle da plataforma, decide-se pelo seu abandono. O último homem deixa P-36 às 6h. Nesse instante, a plataforma já apresenta um adernamento total de 6 graus. A praça de bombas, sala de propulsores, sala de bombas de injeção de água e o túnel do submarino já estão totalmente alagados. A água começa a invadir os tanques 26S e 61S. O alagamento continua nos tanques 26S e 61S até que às 8h e 15 minutos, a boca do paiol de amarras atinge o nível da água. Começa então o alagamento progressivo da plataforma. A inclinação neste momento é de 15,5 graus. O adernamento prossegue até que os suspiros dos tanques de lastro começam a submergir, fazendo com que mais espaço esteja disponível para a entrada de água e, consequentemente, aumento da inclinação. A entrada em alagamento progressivo determina que não há mais condição da plataforma recuperar sua condição de equilíbrio normal através de procedimentos convencionais. Diversas tentativas de intervir na plataforma, tais como injeção de nitrogênio e ar comprimido em tanques, são realizadas por empresas internacionais especializadas em salvamento de embarcações. Nenhuma delas é suficiente para reverter o quadro que a plataforma apresenta, visto que as condições de mar pioram ao longo dessa jornada, e o estrago causado pelas explosões é muito grande. No dia 20 de março de 2001, às 11h, ocorre o naufrágio da P-36. A plataforma afunda inclinada, com o convés parcialmente emborcado. Durante sua descida até o fundo, que dura aproximadamente 2,5 minutos, a unidade arrasta as linhas de ancoragem, risers flexíveis de importação de hidrocarboneto e risers rígidos de exportação de óleo e gás.
Todos esses equipamentos resistem ao processo de afundamento. Essas linhas, durante a descida, desenvolvem um comportamento semelhante ao de um paraquedas, acompanhando a plataforma até o fundo. Durante a descida, o submarino que ainda não está inundado, ou seja, ainda possui ar em alguns compartimentos, tem o seu casco gradualmente deformado pelo aumento da pressão da coluna de água. A grande deformação sofrida pelas paredes desses compartimentos causa colapso hidrostático, finalizando o alagamento desse submarino. A plataforma atinge o fundo a 10 metros por segundo, representando o impacto de uma massa de 60 mil toneladas a uma velocidade de 40 km por hora. Ao atingir o fundo, a plataforma emborcou totalmente contra o piso marinho, destruindo a torre do queimador, guindastes e equipamentos da planta de processo. As linhas, após alguns segundos, repousaram sobre a plataforma, já totalmente emborcada sobre o piso marinho. Ao mesmo tempo em que homenageia os 11 integrantes da equipe de incêndio que perderam a vida ao tentar salvar a P-36 e seus colegas de trabalho no acidente de 15 de março de 2001, a Petrobras compartilha a dor dos familiares desses bravos companheiros que sempre haveremos de relembrar com gratidão e orgulho.